Se você quer saber como a Universidade Federal do Maranhão tem se comunicado com seus públicos, conhecer as experiências, as dificuldades, as lições de aprendizado no contexto da pandemia, seja bem-vindo ao podcast Modo Remoto, série de programas sobre a comunicação da UFMA inserida no cenário de trabalho à distância. Modo Remoto. Modo Remoto está de volta, pessoal. Eu, Anderson Rodrigues, com o terceiro episódio do podcast, produzido pelo Núcleo de Rádio da Diretoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão, na parceria de Marcos Belfort. Olá, Anderson. Olá, você que nos acompanha para mais uma edição do Modo Remoto. Aqui a gente descobre e compartilha com vocês como a UFMA tem atuado neste período de pandemia. Modo Remoto. Podcast. Uma prática muito em alta no mundo da comunicação, ainda mais em tempo de isolamento e trabalho feito em casa. Tipo este, o Modo Remoto. O podcast funciona como um programa de rádio, mas tem algumas diferenças e vantagens. O conteúdo é feitinho sob medida. Você que está me ouvindo, você pode ouvir o que quiser e na hora que bem entender. Acessou, apertou o play, ouviu ou baixou e pronto. Já foi. Os temas são os mais diferentes que se possa imaginar. O Modo Remoto, por exemplo, que você já sabe, fala sobre como a comunicação da UFMA tem atuado neste momento de pandemia. E muitos colegas têm utilizado esse tipo de mídia para transmitir opiniões, informações ou simplesmente como entretenimento. É o caso do Laboratório de Radiojornalismo do curso de Comunicação da UFMA, lá na cidade de Imperatriz. Bem lembrado, Belfort. Na primeira hora de suspensão das aulas e de isolamento social e manter todos os cuidados possíveis para se proteger do novo coronavírus, o Lab elaborou e começou a produzir o podcast Nós de Casa. Bom, depois dessa volta todinha, agora sim, a gente traz até você, nesta edição do Modo Remoto, Izane Mustafa, que é professora do curso de Comunicação da UFMA. Ela vai explicar melhor pra gente como tem sido a lida e as demandas nesse tempo de pandemia. Eu sou a professora do curso de Radiojornalismo da UFMA, campus Imperatriz, Izane Mustafa. E um dos espaços que eu cuido é o Laboratório de Radiojornalismo, onde a cada semestre tem estagiários que produzem conteúdos radiofônicos, como audiowits, que são reportagens, e realizam mesas redondas e programas ao vivo. Mas como nós estamos com as aulas suspensas para manter o distanciamento social e nos cuidar em casa, decidi criar o podcast Nós de Casa, para manter estudantes, professores e técnicos administrativos conectados. Cada um envia um áudio de até 1 minuto e meio com alguma dica ou sugestão para ficar bem durante a quarentena. A produção final de cada episódio, que sempre tem 3 depoimentos, fica por conta da nossa técnica de áudio, Rosana Barros. Depois de cada produto finalizado, a gente divulga no site do curso, o Imperatriz Notícias, e depois nas redes sociais do audiowits, no Facebook e no Instagram. Os podcasts também são publicados num agregador de streaming que os distribui para plataformas como o Spotify e Google Podcasts. Além disso, contamos com a ajuda do pessoal do Departamento de Comunicação da UFMA, principalmente do Marcos Belfort, que tem distribuído o nosso produto radiofônico no Twitter e no canal YouTube. Eis aí uma ótima parceria que nasceu para ficar, nasceu dentro de uma pandemia e nós esperamos ampliar no segundo semestre, depois que o Covid-19 estiver bem longe de nós. Ok, nós ouvimos a coordenadora do Laboratório de Radiojornalismo da UFMA Campus Imperatriz, Izane Mustafa, a quem nós agradecemos a participação. Ela falou para nós como têm sido as atividades dela e de sua equipe de modo remoto. Modo Remoto. Belfort, depois que a gente falou e ouviu sobre podcast, vamos logo apresentar um dos episódios do Nós de Casa? Demorou, Anderson. Vamos nessa. Olá,
Olá pessoal, eu sou Gabriela Magalhães, estudante do 8º período de jornalismo da Universidade Federal do Maranhão. Estou aqui para dar uma dica para vocês. Espero que assim como eu, vocês estejam em casa. Sabemos que estamos passando por um período complicado de preocupação, medo, mas devemos fazer nossa parte. Seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que se manter isolado, e também passar energia positiva aos profissionais da saúde que mesmo nesse momento estão na batalha para cuidar da gente, e a todos que ainda estão tendo que trabalhar no meio desse momento difícil que estamos passando. Aproveitem esse tempo em casa para ler, estudar, passar um tempo com sua família, assistir filmes, séries, mas fiquem em casa. Essa é a dica, seguir as recomendações da OMS e logo passaremos esse momento difícil. Oi, você que está ouvindo a gente aí de casa, eu sou a Gisley, estudante de jornalismo do 7º período, e eu queria passar uma mensagem para aqueles que estão se sentindo tão perdidos quanto eu nesse tempo. Eu sei que não tem sido dias fáceis e que nós estamos recebendo muita informação positiva e negativa, né? Além das notícias, nós temos visto muito conteúdo sendo liberado gratuitamente, podcasts, livros, cursos, é uma infinidade de coisas para ocupar o nosso tempo. Mas o que eu quero te dizer é que você não precisa fazer tudo isso para ficar bem, tá? Se for necessário, liga uma música e deixa os seus pensamentos vagarem pelas suas boas lembranças. Tira esse tempo para descansar. Nós vivemos uma vida tão acelerada que eu acredito que essa pausa pode servir também para isso, para descansar, para pensar em outras coisas e para fazer aquilo que a gente gosta, que às vezes é fazer nada. A minha mensagem é só para te estimular a procurar aquilo que te faz bem, não a fazer as coisas que todo mundo está fazendo só porque você não quer ser o único na quarentena que não aprendeu uma língua nova, que não sabe fazer macramê ou coisa do tipo, tá? Fica bem, esse tempo vai passar, nós vamos continuar em casa e te dando todo o apoio. Oi pessoal, aqui é o professor Marco Gellen, coordenador do nosso curso de jornalismo. Queria aproveitar esse período de quarentena para reforçar os pedidos para que vocês se cuidem e também para deixar algumas dicas sobre filmes que possam ser interessantes para vocês assistirem nesse período, em casa, com tranquilidade. São filmes que trazem um componente de jornalismo investigativo, de jornalismo de dados em alguns casos e que são boas referências da prática profissional e ao mesmo tempo filmes divertidos. Há até entre eles uma comédia, que é o caso do filme A Lavanderia, que trata do caso do Panama Papers. Há também o filme Spotlight, que é uma investigação, vocês devem conhecer, relacionada a escândalos de pedofilia de padres. E o outro é Privacidade Hackeada, que diz respeito ao uso de dados do Facebook para campanhas eleitorais. Então, os três dizem respeito a investigações jornalísticas com uso de dados e que podem ser boas reflexões, além de diversão para esse período. Se cuidem, um abraço e até logo. Tchau, tchau. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Modo Remoto. É isso aí, Nós de Casa, podcast produzido pela equipe do Laboratório de Rádio Jornalismo da UFMA na cidade de Imperatriz. Agora é hora de um abraço virtual para quem, Anderson? Abraço virtual para toda a equipe do LAB e do curso de comunicação da UFMA Imperatriz, a professora Isane Mustafa e os participantes do 7º episódio do Nós de Casa, que nós apresentamos aqui para vocês, Gabriela Magalhães, Gisley e o professor Marcos Bielen. E agora é hora de dar tchau. Mas semana que vem estaremos de volta. Mensagens você envia para radioascom.ufma1@gmail.com ou siga nosso Instagram, Rádio Decom. Tchau, pessoal. Até a próxima edição de mais um Modo Remoto. Este foi o Modo Remoto. Toda semana nós conhecemos um pouco sobre como as atividades da universidade estão sendo realizadas no contexto da pandemia, em ações, depoimentos e conversas com quem faz a comunicação da UFMA.
O modo remoto está disponível no Spotify, Google Podcast e também em Decom Rádio UFMA no YouTube. Neles, você tem a opção de seguir a gente para não perder nenhum novo episódio. Modo remoto.